Olá, aqui é o professor Elvis e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do talento. Muitas pessoas que me procuram têm essa indagação sobre o talento. O talento, de fato, ele pode influenciar na sua formação? Será que se eu tiver vocação, se eu tiver talento, será que isso vai facilitar, vai, sei lá, atrapalhar? Enfim, o talento ajuda ou atrapalha? A resposta parece até muito óbvia, né? Que o talento ele só ajuda. Mas como professor de música há 20 anos, eu tenho algumas opiniões sobre isso. Eu tive algumas experiências em relação ao talento. O talento é sim muito importante, a vocação ela faz parte, né, das características que moldam a personalidade, né, de um artista, de um músico. E existem vários níveis de músico, existem vários tipos de músico, vários tipos de artista. Né? Sobre a minha experiência, o que é que eu posso afirmar? Com relação ao talento como fator que contribui. Olha, de fato, a pessoa que tem talento para música, ela tem uma percepção mais aguçada. Ela consegue perceber os sons e as suas propriedades com mais facilidade. Por exemplo, ao ouvir uma música, seja ela instrumental, seja ela solada, cantada, e alguém está cantando usando a voz e tal, as pessoas que têm vocação, que têm uma percepção, vamos chamar de ouvido absoluto, né? Elas conseguem perceber os sons como nós vemos as cores, elas conseguem ver as cores dos sons. E isso facilita muito o processo de imitação. Então, ao ouvir músicas, sei lá, de qualquer modo, elas conseguem ir até o instrumento, cantar, tocar, imitar. Isso pelo fato de elas conseguirem discernir as diferenças entre os sons, né, e as suas propriedades. A vocação, o talento, ele dá à pessoa uma capacidade de percepção muito mais aguçada do que aquelas pessoas que não têm. Isso é claro, é óbvio, mas não são só qualidades. Ao ensinar pessoas talentosas, pessoas que têm vocação, a gente lida com um negócio chamado teimosia. Né? Como assim teimosia? O vocacionado, ele imita com muita facilidade. E ele consegue resolver os seus problemas musicais muito mais rápido. O cérebro dessa pessoa, ela escuta e imita, escuta e imita, escuta e imita. Porém, quando você senta para estudar música, estudar teoria musical, você vai se deparar com a leitura, você vai se deparar com as notas musicais, com as escalas maiores, escalas menores, formação de escalas, ou seja, você vai lidar com regras. Essas pessoas têm uma dificuldade incrível de parar, raciocinar, ler o texto ali e tentar entender a gramática. Elas conseguem imitar, mas elas não conseguem compreender a música de um modo geral, isso no início. Então, até que elas superem isso, ou compreendam, que para que elas toquem melhor, para que elas se tornem músicos melhores, elas precisam compreender como a música funciona. Essa questão da teimosia, da pressa, de resolver mais rápido pelo ouvido, isso acaba atrapalhando um pouco a formação dessas pessoas. Será que quem não tem talento pode aprender? A pessoa que não é vocacionada, ela tem condição de aprender assim como a pessoa que tem e tal? Ela vai ter mais dificuldade, obviamente. Mas por se tratar de alguém racional, capaz de aprender qualquer coisa, nós somos dotados de racionalidade, né? Nós conseguimos absorver coisas lendo, observando outras pessoas fazerem, e com a música não é diferente. Porém, elas vão encontrar mais dificuldades, sim. É por isso que nas escolas de música, sei lá, os professores particulares, né, a gente insiste na questão da teoria musical, para que você compreenda primeiro e execute depois. Mas como assim? Você não poderia ensinar de ouvido? Sim, se essas pessoas conseguissem tocar de ouvido. Elas demoram mais tempo para perceber o som, para perceber as diferenças, né, do que o talentoso, do que a pessoa que tem vocação. Por incrível que pareça, alguém que não tem talento, alguém que não tem vocação,
ela não consegue discernir, ela não consegue fazer diferença entre som agudo e som grave em casos não extremos. Como assim? Para cá, né? A minha, eu acho que para vocês também tá aí. Para minha direita aqui é o grave, né? Lá no meu teclado. E na minha esquerda aqui é o agudo. Veja, elas só conseguem perceber grave e agudo se forem muito extremos. Ou seja, se o grave realmente for muito grave e se o agudo for muito agudo. Então, essa dificuldade de perceber as diferenças entre as propriedades do som dificulta a percepção. Elas não conseguem resolver, elas não conseguem imitar. Se você passar alguma atividade de audição para que elas possam ouvir, preste atenção na música, preste atenção no andamento, preste atenção na duração dos sons, ela vai ouvir, mas ela não vai perceber isso. Nós entramos no processo de musicalização. Esse processo ele é longo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Inclusive muita gente não compreende esse processo e acaba dizendo que tá, professor, é uma faculdade, Não é uma faculdade. Mas você está aprendendo uma habilidade que está muito ligada à questão do idioma, à questão da língua. A música, ela se aproxima muito do idioma que você fala, da parte do seu cérebro que lida com a linguística. Então, aprender um novo idioma muda totalmente a estrutura de raciocínio, né? Muda a estrutura cerebral. Você obriga o seu cérebro, os seus neurônios, a produzirem uma forma de comunicação que se compara à aquisição de um novo idioma. Então, veja só, ter vocação ou não ter vocação, ter talento e não ter talento, não são fatores que possam impedir alguém de aprender a tocar. Mas pode atrapalhar sim, desde que você utilize o ter vocação e o não ter vocação da forma errada. Então, como é que você deve pensar? Bem, se você for alguém, você tem muita facilidade com percepção, você consegue imitar, tocar de ouvido com facilidade, ótimo, aproveite essa habilidade para que você possa adquirir o conhecimento que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de adquirir. Ou seja, estude gramática, estude teoria musical, porque você tem mais facilidade, você é mais rápido para compreender, você vai ter mais facilidade para ler e colocar aquilo em prática, porque você simplesmente consegue perceber as propriedades do som, suas diferenças, como elas se combinam. Já você que não tem vocação, que acha que tem mais dificuldade, e de fato isso pode ser verdade, você não está fadado a não aprender, você não está condenado a não tocar o instrumento. Mas isso vai requerer de você um pouco mais de dedicação, um pouco mais de disciplina, vai forçar com que você se dedique mais a estudos que para a maioria das pessoas é chato, mas são necessários. O processo de aprendizado de música, pelo menos o processo básico inicial, que eu discordo em relação a algumas tendências atuais, aprenda 10 vezes mais rápido, né, do que dos métodos tradicionais. Eu já disse isso em outros vídeos e torno a dizer. As pessoas que falam sobre essa questão de aprenda 10 vezes mais rápido, elas foram alunas do método tradicional. É meio contraditório você falar em aprenda mais rápido, 10 vezes mais rápido, né, do que da maneira tradicional, sendo você fruto da maneira tradicional de ensinar. Bem, a grande diferença das pessoas que tocam bem para as pessoas que não tocam tão bem assim, se é que existe essa questão de tocar bem, tocar mal, eu sou muito cuidadoso em relação a isso, porque na minha concepção existem músicos que têm um repertório ensaiado, trabalhado, né, diariamente, e músicos que não têm um repertório. E quem decide, né, viver de música, se apresentando, fazendo eventos, ele precisa ter um repertório ensaiado, pronto. A sua qualidade como músico, ela vai estar muito associada aos resultados que você tem. Vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Eu sou o professor Elvis Chaves e nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre talento
vocação. Ter e não ter. Isso ajuda? Isso contribui? Isso atrapalha? Quais são os fatores que de fato a vocação e o talento pode contribuir ou atrapalhar na nossa formação musical? Até a próxima, paz e graça.